Muito boa noite, estamos começando mais um Direito em Sua Casa. O programa que leva a informação jurídica para dentro do seu lar. Venha cada vez mais participar do programa, traga suas perguntas, suas indagações, que nós traremos ao programa pessoas gabaritadas para estar respondendo às suas perguntas. Hoje, ninguém menos que uma pessoa extremamente gabaritada para falar de um assunto extremamente polêmico, que é a respeito da greve que se iniciou na terça-feira. Nós estamos aqui na noite de hoje com o seu Elias Jordão, que é o presidente dos Sindicatos Bancários de Curitiba e região metropolitana. Seu Elias, é uma satisfação imensa estar recebendo nessa noite, juntamente com o meu colega apresentador, Dr. Marcelo Giovanni. Vamos aí fazer algumas indagações, certamente para esclarecer a população o porquê da greve, o porquê de se iniciar uma greve, a negociação, quando que começa. Enfim, eu acho que nós temos aí alguns minutos que serão de bastante importância para os nossos telespectadores. Então, primeiramente, eu quero dar as boas-vindas. Essa casa, não só hoje, mas sempre estará aberta para receber. Boa noite, de César. Boa noite, Marcelo Giovanni. E boa noite aí aos telespectadores, tanto aqui do Canal 23, tanto aqui de Araucária, como a toda a região onde esse canal alcança. É um prazer estar aqui juntamente com vocês aqui no dia de hoje, para a gente, evidentemente, dialogar com a sociedade aqui um pouco sobre a nossa campanha salarial, ou a nossa campanha nacional, como nós chamamos, de 2015. Bom, mais uma vez eu digo que é uma satisfação, até para que a população possa entender como começa uma greve, o porquê da greve. Enfim, vamos primeiro, Elias, partir das principais reivindicações dos bancários e por que se iniciou a greve. Pudesse explicar para nós isso aí em poucas palavras, para que nós possamos aí entender, compreender como é que está esse movimento. Bem, primeiro, o que a gente quer deixar aqui bem claro, que a gente quer esclarecer aí à população e aos telespectadores, primeiro, que nós não fazemos a greve porque a gente quer ou porque a gente gosta. Nós fazemos a greve porque, digamos, é o último recurso que nós temos quando todo um processo de negociação se esgota, quando a gente coloca aí em mesa de negociação uma minuta nossa bastante ampla, construída nas nossas bases, na nossa categoria, e uma minuta que foi entregue já no dia 11 de agosto aos bancos, aos nossos patrões. Depois disso, nós estamos aí há 45 dias ou mais de negociação, com 5 rodadas, onde nós discutimos exaustivamente com os bancos, com os banqueiros, as nossas reivindicações, e, infelizmente, ela se esgotou num processo, numa proposta insatisfatória e totalmente rebaixada daquilo que nós apresentamos. Nós colocamos, apesar da nossa minuta contemplar várias cláusulas, tanto de remuneração como também cláusulas sociais, mas nós temos 3 cláusulas que são primordiais, são principais para nós, e aí a gente cita as 3. A primeira delas é saúde e condições de trabalho. A nossa categoria é uma categoria extremamente adoecida por conta das metas abusivas que recebe no dia a dia por venda de produtos, né? E essas metas são cumpridas normalmente em cima de muita pressão, em cima de muita ameaça, muitas vezes ameaça de demissão, ameaça de descomissionamento e todo tipo de pressão que um trabalhador possa receber no seu local de trabalho no dia a dia. Então, por conta disso, que a gente coloca como ponto principal a questão de saúde e condições de trabalho. Lembrando que a nossa categoria não apenas é uma das mais adoecidas, como também é uma categoria que tem um alto índice de afastamento no INSS por conta de adoecimento por doenças do trabalho, e aí o que acontece normalmente é que os bancos ficam com os lucros e a sociedade paga a conta desse afastamento e também sofre a sociedade, os clientes e esse trabalhador e sua família. Essa é uma das questões. Uma outra questão que nós colocamos aí como muito importante é a questão do emprego. O sistema financeiro, o sistema bancário é um sistema que tem uma alta rotatividade no seu emprego de demissões, e a gente, evidentemente, isso acaba sobrecarregando aqueles que ficam,
Sem contar que a lógica perversa colocada dessa rotatividade, dessa dimensão, é colocada até por uma questão, até muitas vezes, até por uma reestruturação dentro do sistema para, normalmente, ampliar os lucros dos bancos. Ou seja, os bancos trabalham com o chamado índice de eficiência, que significa mais produção com menos trabalhadores, o que, evidentemente, não apenas sobrecarrega aqueles que ficam, mas também sobrecarrega e adoece, como também prejudica o atendimento à população e à clientela. Então, a gente busca aí, uma das pautas que nós colocamos com muita incisividade é a questão do fim das demissões e mais contratação. E, por último, evidentemente, aquilo que toda categoria coloca na sua database, que é a questão do seu reajuste salarial. Nós entendemos que o setor financeiro, o sistema financeiro, tem condição de nos atender naquilo que nós pedimos. O nosso pedido é justo, é legítimo. Nós estamos aí reivindicando, a nossa minuta coloca aí um pedido da inflação do período, da nossa database, e mais um ganho de 5,6% de ganho real, que perfaz um total de 16%, que é a nossa pedida, a nossa reivindicação que nós colocamos para a FENABAN. E depois de muita negociação, depois de muita insistência, onde nós queríamos, evidentemente, esgotar esse processo em meses de negociação, na última proposta, os bancos nos apresentaram uma contraproposta muito rebaixada, de 5,5%, que não repõe sequer a inflação. Isso para a categoria soou como um descaso, como uma provocação, e a categoria está indignada, até porque todo esse lucro que os bancos geram, esse lucro bilionário que os bancos têm, é gerado pelo esforço e pelo empenho e desempenho da categoria. Lembrando que mais de 80% das categorias que, inclusive, categorias que estão em setores que estão um tanto mais sofrendo com esse momento conjuntural da economia, já apresentaram propostas que compõem, inclusive, ganho real, e o sistema financeiro, que não sofre qualquer abalo, qualquer impacto da crise, oferece uma proposta que sequer repõe a inflação. Então, é por isso que a categoria está mobilizada, está em greve. Pelo contrário, né? O que nós vemos é um ganho cada vez maior dos bancos. E eu tive a oportunidade agora de finalizar o meu mestrado, e parte dele, como eu falei sobre cobrança de metas abusivas, foi justamente sobre os bancários, que é uma categoria realmente que sofre demais pela cobrança, e cobranças que muitas vezes não deveriam existir, como você mesmo colocou, deveria se dar para vários funcionários, vários empregados, o que muitas vezes é canalizado em 1, 2, 3, quando deveriam ser vários fazendo aquelas funções, né? E as cobranças aumentam cada vez mais. O número de adoecimento do bancário hoje é algo muito expressivo, né? Supera aí a cobrança de metas abusiva, é uma cobrança feita, segundo os próprios bancários, por mais de 60% deles. Então, você veja, é um número bastante expressivo. Mas vou passar também a palavra ao doutor Marcelo, que ia fazer alguns apontamentos aí, que realmente é um tema que nos chama bastante atenção, né, Marcelo? Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com o Elias, companheiro, presidente do Sindicato dos Bancários. Eu queria, Elias, que você falasse para o nosso telespectador, além do ponto de vista para os trabalhadores bancários que você acabou de expor, a questão é a seguinte: a greve, evidentemente, é um direito dos trabalhadores de uma categoria, mas a greve traz no seu bojo uma, certas vezes, incompreensão da população. Queria que você dissesse para as pessoas que estão nos assistindo, primeiro, da importância da greve e por qual motivo que a data base de vocês é em setembro, e agora foi necessário deflagrar a greve, e qual a postura patronal do sindicato patronal em relação às reivindicações de vocês. E também, já aproveitando a mesma pergunta, falar um pouco assim da adesão dos trabalhadores e a expectativa dessa greve, que a priori é por tempo indeterminado. Marcelo, é evidente que, repetindo um pouco da minha fala inicial, que a gente não faz a greve porque a gente quer, porque a gente gosta. Agora, você tem razão, o momento de greve ele é um momento de conflito. Ele é um momento de conflito porque ela mexe com vários interesses, né? Nós, por isso, quando nós começamos o nosso processo de negociação com a FENABAN, tanto da nossa parte quanto da parte deles, existe um compromisso inicial que nós iremos esgotar o processo em mesa, né? Vamos tentar resolver o impasse em mesa.
Agora, na prática, o que acontece é que, infelizmente, lamentavelmente, o setor financeiro, o setor patronal e os banqueiros, de uma certa forma, não entendem, não reconhecem aquilo que nós apresentamos para eles como uma prova cabal, né? Seja da defasagem salarial dos trabalhadores, seja do adoecimento que ele tem. Tanto é que muitas vezes se coloca e prova e mostra lá para os bancos que o trabalhador está adoecendo, se mostra números e mostra dados, e os bancos simplesmente alegam para a gente: não, isso não é verdade. As metas, como o de César disse, está provado e comprovado por N estudos que a pressão dessas metas abusivas tem adoecido a categoria, mas quando você chega na mesa de negociação, o banqueiro fala: não é bem assim. Não é bem assim, as metas são plenamente factíveis, são possíveis de alcançar, sim, quando a gente sabe que, na realidade, muitas vezes o trabalhador está num setor, numa área ali, numa região da cidade, onde muitas vezes ele recebe uma meta de um determinado produto que sequer cabe naquela região ali. Não tem viabilidade naquela região, mas ele recebe uma meta de 100%, ele cumpre aquela meta de 100%, ele vem uma meta de 150%, ele cumpre 150%, vem 200%, e chega uma hora que esgota essa possibilidade dele, e a pressão continua pela produção e pela meta. A nossa data base de setembro é uma data já desde há muito tempo desde que ela foi instituída, desde que a gente conseguiu convencionar, ter um acordo. A nossa categoria é a única categoria que tem uma convenção única nacional, e desde há 20, 30 anos que a gente conseguiu colocar a data de setembro como data base. Desde então, o dia 1º de setembro é a nossa data base que a gente inicia o nosso processo de negociação. A greve, a importância da greve quando a gente esgota o processo de negociação, que ela não avança, e a gente precisa, e é o que a gente sempre fala para a categoria, e aí a gente acaba aqui, aproveitamos esse momento para fazer um apelo para a nossa categoria. Nós começamos o nosso primeiro dia de greve com muita adesão. Como eu já dizia para vocês, a insatisfação é muito grande da categoria, essa falta de reconhecimento pelo seu desempenho, pela sua produção que ela tem durante o ano. Então, a adesão que nós tivemos foi muito forte, e a gente tem chamado o trabalhador para fazer essa adesão, porque a gente diz para ele, a gente fala para o trabalhador que quanto mais forte for a adesão, quanto mais forte for a paralisação e a mobilização, é mais fácil, a gente tem um poder de fogo, um poder de negociação mais forte na mesa, junto aos patrões, né? Então, assim, e a gente sempre fala nas nossas assembleias que as nossas conquistas são do tamanho da nossa mobilização. É ótimo que venham essas situações, né, que você levantou, para que fique bem claro, como eu disse para o telespectador, já de início, que não se faz greve porque quer. O bancário, ele é pai de família, é mãe de família, tem filhos, precisa do dinheiro no final do mês, como todos nós precisamos. Então, o fato de se fazer uma greve é porque se chegou no limite. Já houve negociação, já houve reivindicações, e essas reivindicações são todas plausíveis, né? Como você mesmo colocou, há uma defasagem muito grande, há um pedido de 16% dos bancários, os bancos chegaram a 5,5%, quer dizer, mais de 10% de diferença do que está sendo pedido, mas, evidentemente, a gente espera que o mais rápido possível possa ser dado um final, né, em tudo isso, para que possa se tocar a vida de uma forma mais tranquila. Nós temos visto aí, principalmente esse ano, greve do setor judiciário, greve do INSS e outras tantas que, evidentemente, isso atrapalha o desenvolvimento do próprio país, né? Bem, de César e Marcelo, a gente tocou aqui no início aqui da sua entrevista, da sua pergunta, a questão do lucro dos bancos, né? O que se justifica uma proposta tão rebaixada assim? Por que dessa indignação dos trabalhadores? A gente percebe assim que existe uma situação desde 2008, quando startou o processo de crise na economia mundial. Vários setores da economia, da sociedade, passaram por algum momento de dificuldade. Isso é público e claro, nós não fechamos os olhos a isso. Mas se tem um setor que até agora, aparentemente, não sofreu qualquer ranhura de impacto ou de sentimento de crise, são os bancos.
E aí, apenas isso com lucro sobre lucro a cada ano, lucro maiores do que o lucro anterior. Só para a gente rememorar um pouquinho, de uma forma bastante rápida aqui, apenas no ano passado, os 6 principais bancos do país tiveram 55 bilhões de lucros líquidos. Quando a gente fala de lucro líquido, é aquele lucro que vai limpinho para o bolso do banqueiro, quando ele já tirou já pagou todas as suas despesas, já pagou os acionistas, já pagou as suas despesas administrativas, vai limpinho para os bancos, encargos, enfim, tudo. E isto no ano passado, né, com um espectro de uma possível crise. Este ano, quando a situação da conjuntura está um pouco mais difícil, onde passa-se por um momento aí de ajustes, né, na economia, de novo, esses mesmos bancos, apenas no primeiro semestre, já estão com 36 bilhões de lucro líquido, ou seja, aponta que o lucro será, inclusive, muito maior do que foi o ano passado. Isso tudo tirado, repetindo, em cima da pressão das metas abusivas, isso tirado em cima de rotatividade de trabalhadores, isso tirado em cima de uma taxa de juros no cartão de crédito escorchante, que é 400% ao ano, isso tirado em cima de um reajuste... isso do reajuste do juros do cheque especial, do cartão de crédito, isso tirado em cima de um reajuste de 169% das tarifas bancárias. Hoje você abrir uma conta, você já começa a pagar tarifas, são muitas tarifas, 169% de reajuste apenas nos últimos 3 anos. As contas são trazidas para dentro das agências bancárias, cobrados tarifa, e o cliente é jogado muitas vezes para ser atendido numa lotérica, sem segurança, sem nenhuma conforto, muitas vezes em filas que vão lá para fora, na chuva, no frio, ou seja, os bancos ficam apenas com a parte boa da coisa, do lucro, aí os clientes, a sociedade ficam com o ônus de todo esse ganho da ganância dos bancos. Então, nós entendemos, com todos esses números, 400% de juros, 169%, quando você recebe uma proposta de 5,5%, que não repõe sequer a inflação, é de se sentir, evidentemente, muito provocado e muito indignado. Ultrajado mesmo, né? Para usar uma palavra bem direta aí, naqueles que realmente lucram e lucram muito às nossas custas. Mas, certamente, Elias, a entrevista foi muito profícua no sentido de levar a informação para o telespectador. Então, nós queremos te agradecer. Eu passo já a palavra para o Dr. Marcelo também, que vai querer fazer aí uns apontamentos finais. Mas já te digo que foi, assim, brilhante a sua participação, e a casa, evidentemente, será sempre aberta à tua nova participação. Elias, eu queria que você deixasse primeiro uma mensagem para os trabalhadores bancários que estão nos assistindo, porque você representa uma liderança para os trabalhadores bancários aqui, para que eles tenham algum tipo de anseio atendido aqui com a sua fala. Essa é a primeira. A segunda, uma telespectadora manda uma pergunta que, ao acessar o site do Sindicato dos Bancários de Curitiba e região, vocês têm um link lá, vítimas do HSBC, e ela queria entender um pouco como funciona isso, qual é a participação do sindicato, e como o sindicato está vendo também a questão que a gente percebe, que não só que a reposição salarial quase não está nem sendo, não está vendo reposição salarial, mas a questão também, assim, que a gente percebe que vocês estão preocupados com a questão social, inclusive com a terceirização, que a gente percebe que é um problema muito grave hoje na categoria de bancários, e mostrar, assim, que realmente a luta de vocês tem todo sentido, e deixar essa mensagem aqui final para todos que estão nos assistindo agora, e falando um pouquinho desse site de vocês, vítimas do HSBC, o que representa. Marcelo, primeiro eu gostaria de deixar esse recado aos trabalhadores bancários e bancárias, e também para toda a sociedade de Araucária, de Curitiba, do estado do Paraná. Primeiro dizer aos trabalhadores e trabalhadoras que nós temos dado, nós do Comando Nacional, temos dado assim feito todo o nosso empenho para fazer a melhor negociação possível.
Agora, uma negociação, ela só é possível, ela só avança se tiver a participação dos trabalhadores na retaguarda do sindicato, fortalecendo, se mobilizando e dando, digamos, esse poder de fogo na mesa de negociação junto à FENABAN, junto aos patrões. Então, é muito importante a participação de cada bancário, de cada bancária, na mobilização dessa campanha, dessa greve. E com relação à sociedade, nós queremos dizer que a nossa campanha, ela não pensa apenas no nosso umbigo, nós não pensamos apenas na categoria, nós pensamos, nós que somos pais de família, nós que somos, temos filhos, temos irmãos, temos familiares que precisam de uma sociedade, de um sistema mais justo, de um sistema bancário que atenda, que reverta também em investimentos para o país, para a sociedade. A nossa luta é também pelos direitos da sociedade como um todo, por menores taxas de juros, por um banco, por um sistema financeiro que não adoeça os trabalhadores, porque quem vai pagar a conta é a sociedade, por um sistema financeiro que pense na produção do país, no investimento do país, e, enfim, de uma certa forma, assim, que a gente possa ter um sistema financeiro que cumpra o seu papel social de fato, não apenas no marketing, como coloco. E, por último, a gente quer dizer assim, quando nós detectamos que o adoecimento da categoria faz parte de uma violência organizacional, não é apenas a culpa daquele gestor, nós encomendamos aí, em parceria junto com o Declatra, um estudo técnico onde nós começamos pelo HSBC e nós estamos denominando como vítimas do HSBC, onde nós provamos e comprovamos por pesquisas, por estudos científicos, por acompanhamentos médicos, de que o método de gestão dos bancos adoece os trabalhadores. E é claro que não é só no HSBC, é claro que é todo o sistema financeiro, mas nesse momento nós começamos com o HSBC, e se você entrar no nosso site, você buscar lá no Google vítimas do HSBC, você verá depoimentos, você vai entender com mais clareza, com mais praticidade, o que acontece de fato na vida do bancário, que não é aquele mar de rosas que você vê lá, aquele ambiente como você pensa que seja um ambiente salutar. Infelizmente, é um ambiente adoecedor. Nós queremos novamente agradecer a presença aí do presidente do Sindicato Bancário de Curitiba e Região Metropolitana, Elias Jordão, e novamente convocar você, telespectador, a participar cada vez mais do programa Direito em Sua Casa, o programa que leva a informação jurídica para dentro do seu lar. Boa noite, muito obrigado.